Domingo, dia 15 de outubro, dia do professor. A principal profissão de todas as profissões. É ela que forma todas as outras profissões, desde o começo até o nível universitário. E para homenagear esse dia, o Jornal 101, como vem fazendo nos últimos anos, conversa com um professor ou ex-professor para falar da história, dos desafios da educação, entre outras histórias que podem ser contadas. E para contar essas histórias, sendo bastante redundante, nada mais do que convidar um professor de história, Josias Canguçu, professor da Rede Pública Estadual de Jaboticabal. Ele vai contar um pouquinho da história dele como professor, por que ele escolheu ser professor e também dos desafios da educação agora para estes próximos anos. Professor Josias, eu quero agradecer sua presença aqui no Jornal 101, muito obrigado. E a sua história como professor começou quando? O que você era antes de ser professor e por que você escolheu a profissão de educador? Eu fui bancário, né, praticamente durante 10 anos, né, e apesar da profissão ser bem reconhecida também, mas eu não, vamos dizer assim, eu não fui feito para ser bancário, essa é a verdade, né? E eu já gostava de dar aulas, por exemplo, eu sou protestante, então, desde quando eu dava aula em escolas dominicais, né, para meninada, então esse meu lado sempre puxou, e por causa da Bíblia também, né, a questão histórica também eu sempre gostei, então eu, através da, vamos dizer assim, do salário do banco, eu acabei pagando minha faculdade, né, e acabei me formando em História, e me formei no final de 98 e comecei a lecionar a partir de 1999, lá em Ribeirão Preto, né? Aqui em Jaboticabal eu vim morar aqui em 2007 com a minha esposa, né? E aqui a gente acabou fazendo o nosso lar, né? A nossa vida aqui. Então, há 16 anos que eu estou no Colégio Dona Aurora, todo mundo já conhece, né? No Parque 1º de Maio, e é questão de gostar mesmo, né? Eu fui uma das pessoas que optei por ser professor, por incrível que pareça, né? Foi uma opção minha, né? Porque muita gente fala assim, tem aquele estigma, né? Que fala assim, o cara vira professor porque é mais fácil, mais fácil, ou porque não tem como fazer outras coisas. Eu não, eu escolhi mesmo essa carreira, né? Essa profissão muito exigida e muito, vamos dizer assim, não muito valorizada, né, no Brasil, mas foi por gosto mesmo, foi por escolha. E por que ser professor de história? Então, a verdade é essa, né? Quem não conhece a sua história não se conhece. E parece clichê, né? O pessoal fala clichê, né? Tudo. Não, mas não é. Essa é a verdade, né? A história é a memória. Então, nós temos a memória pessoal, nós temos a memória coletiva, a memória de uma cidade, a memória de um estado, a memória mundial. Então, nós temos que saber a história para nós nos colocarmos no mundo, né? Para a gente saber o que nós somos, quem nós somos, o que a gente quer, né? Então, a história ela é primordial, ela é essencial para você se conhecer e, através desse conhecimento, você poder tomar as atitudes necessárias aí na sua vida. Como é que a gente pode ver a educação hoje aqui no Brasil? Quais são os desafios do educador hoje, principalmente na rede pública? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Vamos dizer a verdade, né? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, porque é muito complexo, né? Não existe, vamos dizer assim, medida simples, né? A educação, por quê? Porque a escola, ela acaba se tornando, vamos dizer assim, um resumo da vida cotidiana de todo mundo, né? Então, os problemas familiares, a violência, a desigualdade social, os problemas psicológicos acabam aterrissando, né? Acaba se fixando tudo na escola. Então, nós acabamos lidando com todas essas coisas. Então, é uma coisa complicada, né? A educação. A gente pode ver que os países que querem se desenvolver, eles realmente fizeram investimentos na história. Tem alguns, né, vamos assim, algumas colocações, inclusive, por exemplo, a Coreia do Sul, né? Se o pessoal usa o IDH, a questão de desenvolvimento da década de 70 era igual ao Brasil.
E qual foi o diferencial, né, deles terem se desenvolvido tanto? Foi investimento na educação, né? Então, tantos outros exemplos relacionados a isso. No Brasil, infelizmente, se criam muitas políticas mirabolantes, né? Ou muitas vezes é próprio descaso mesmo, mas o investimento necessário não é dado. E é onde começa o investimento necessário, né? Na nossa valorização, na valorização do professor. A gente até indaga muito, conversa muito a respeito disso, que a gente fala assim que, por exemplo, quando você vai ser operado, você não vai dar pitaco, né? Você não vai dar opinião para o médico de que forma que ele vai te operar. Quando você vai no mecânico, você não vai falar para o mecânico quais as peças ele deve trocar ou o que ele vai arrumar. Ele que faz esse diagnóstico e ele que faz essa modificação. Agora, na educação, parece que todo mundo vira mestre, pedagogo, e começa a querer interferir, né, nessa educação. E o pessoal esquece de perguntar, geralmente, para o professor, né, o que é necessário. E, então, a gente vê muitos especialistas, a gente vê muitas opiniões relacionadas à educação, planos mirabolantes, né? Mas ir na escola, conhecer as escolas, ver como elas estão, qual é a opinião dos professores que estão ali batalhando, né, no campo, né, de batalha, cara a cara com os alunos, são pouquíssimos que a gente vê. Então, o desafio, qual seria? Ouvirem os professores e valorizarem os professores, né? Então, isso a gente nota muito, e infelizmente nós somos muito criticados, né? Tem muita opinião sobre as nossas atitudes, mas perguntar diretamente para os professores quais são os problemas em si, a gente quase não vê. Professor Josias, para a gente encerrar, o que é ser professor para você? Olha, é a minha vida, tá? O que é ser professor? É a minha vida, né? E acredito que quer nós queiramos ou não, nós acabamos interferindo na vida de muita gente, né? Eu dou aula, em média, eu tenho em torno de 15 salas, com 40 alunos matriculados nessas salas, aí alguns dias com uma média de 30 alunos em cada uma dessas salas. Então, você vê que nesses 16 anos eu acabei convivendo com muita gente, né? E ser professor é isso, é você fazer parte de um pedacinho da vida de muita gente. Então, essa é a minha ideia, né? O que é ser professor? É a minha vida e, ao mesmo tempo, fazendo parte do pedacinho e da história e da memória de uma grande parte aí dos alunos, né, nesses 16 anos. Jornal 101 esteve em contato com o professor Josias, professor de História da Escola Dona Aurora, do Estado de São Paulo, Escola Estadual. Ele que contou um pouco da história da carreira dele, uma homenagem do Jornal 101 ao Dia dos Professores, a principal profissão de todas as profissões. Diego Quintano, para o Jornal 101.